A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos continuar aqui no capítulo 2, mas a partir do versículo 14, para a meditação desse dia. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem dele corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece o que lhe pertence, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo está agora continua dando instruções a Timóteo. E ele está dizendo, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Para quê? Para que evitem contendas de palavras para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, ou seja, confusão. Paulo está aqui advertindo que as pessoas evitem ficar falando coisas que não edificam. Porque há certas discussões literárias, teológicas, que realmente só servem para discussões inúteis e que só causam confusão na mente das pessoas. É perda de tempo. Há pessoas que só querem confundir as outras pessoas teologicamente, lançando-lhe dúvida no coração. E Paulo está advertindo aqui que evitem esse tipo de conversa. Se vocês forem perder tempo com esse tipo de conversa, é melhor não ter. Isso não prova que você é uma pessoa inteligente, isso prova que você é uma pessoa que gosta de perder tempo. Então, ele diz, Timóteo, não se envolva com esse tipo de conversa. E aqui para nós também fica o alerta. Não se envolva com esse tipo de conversa, isso não leva a nada, só a confusão dos ouvintes. Aí no versículo 15, ele diz, pelo contrário, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem, que explica direitinho a palavra do Senhor, que fala a verdade a respeito da palavra de Deus, que explica a palavra de Deus segundo ela deve ser explicada, que não esconde a verdade, que fala segundo as normas da palavra de Deus, não com confusão, não com teologias falsas, mas segundo ela deve ser falada. Porque muita gente, irmãos, pega a palavra de Deus e a desnorteia. E Paulo está dizendo, Timóteo, fala segundo a palavra de Deus tem para ser falada. E não segundo o que você acha, e não segundo fulano acha, mas segundo o que ela tem para ser falada. Fala a palavra de Deus, explica a palavra de Deus segundo ela tem que ser dita. Apresenta-te como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Você não tem do que se envergonhar. Você fala a palavra de Deus como ela tem que ser. Maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, quem pode manejar bem a palavra da verdade? Se você respondeu, quem conhece bem a palavra da verdade, então você acertou. Quem estuda bem a palavra da verdade, você acertou outra vez. Porque é verdade.
A pessoa que não conhece, que não estuda bem a palavra da verdade, não pode manejá-la bem. Eu fico pensando aqui, como uma pessoa quer ensinar o outro se ele não sabe, se ele não maneja bem. É impossível, certo? Sim, é impossível. Então procuramos manejar bem a palavra da verdade. Antes de nós queremos ensinar, antes de nós queremos subir, galgar, o ser obreiro, ser pastor, ser missionário, ou ser qualquer outra coisa, ser um mestre, nós devemos galgar primeiro entender essa palavra, manejar bem a palavra da verdade, e aí sim nós vamos apresentar-nos a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. No versículo 16 ele diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Esse versículo é autoexplicativo. Isso aqui completa o versículo 14, quando diz: evita igualmente falatórios inúteis. Coisas inúteis, irmãos. Conversações inúteis. Evita essas coisas. Esses aqui não adianta nada, não vai fazer ninguém crescer. Pelo contrário, pode até fazer pessoas desviarem. Podem fazer pessoas se afastarem. Dependendo do que você falar, você pode afastar uma pessoa da casa do Senhor. Você pode afastar uma pessoa da graça. Muito cuidado com aquilo que você fala. Muito cuidado com a maneira que você fala. Você tem que, a cada dia, pensar naquilo que você vem falando, da forma que você vai ensinando. Você tem que, se eu perguntasse agora, se você fala alguma coisa profana, inútil, você vai dizer logicamente que não. Mas analise aquilo que você fala. Comece a partir de hoje a analisar o que você fala através da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o seu termômetro. Analise. Analise através da palavra se aquilo que você fala é profano, é inútil ou é útil. E aí você verá se o que você fala atrai as pessoas para a casa de Deus, para a presença de Deus, ou afasta. E aí você terá a sua resposta. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses aqui se destacam porque eles têm afastado alguns da verdade. Eles diziam que a ressurreição já tinha se realizado e já estava pervertendo a fé a alguns. Eles estavam fazendo as pessoas se desesperarem. Esses dois rapazes aqui, esses dois camaradas aqui estavam fazendo algumas pessoas se desesperarem, asseverando que a ressurreição já tinha acontecido. E alguns se desviaram da fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aqui é demais. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus te conhece. Deus te conhece. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça aquele que conhece o nome do Senhor. A palavra de Deus é espetacular e maravilhosa. O Senhor conhece os que são seus. Olha que benção, que maravilha. Ele termina esse texto aqui, esse parágrafo, dizendo que todo aquele que professa o nome do Senhor tem que se apartar da injustiça. Nossa, que texto maravilhoso, que texto rico que carta maravilhosa que Paulo manda para Timóteo. Paulo estava numa situação, naquela prisão, sabendo que ele não ia mais voltar à liberdade, mas à liberdade física, que ele ia se encontrar com seu Senhor. E estava mandando palavras de ânimo para Timóteo, palavras de instrução para Timóteo.
como eu fico feliz assim de ter como eu amo assim as escrituras e principalmente os escritos de Paulo. Porque em pensar nas situações que Paulo escreveu, Paulo estava preso em prisões a maioria das vezes. E é sempre de ânimo, e é sempre algo que ensina assim pro bem. Você não vê Paulo lamentando, você não vê Paulo aqui choramingando. Glória a Deus por isso. Que fica de lição para nós hoje. Pense sobre aquilo que você está falando. Pense sobre os frutos dos seus lábios. Amém? Que Deus nos abençoe.